Olá! Nesse vídeo eu vou explicar para você as funções da partícula C, tá? Do tracinho C lá, a partícula C, que aparece tanto nas nossas aulas, tá? A primeira função dela é de partícula apassivadora. O nome só assusta, né? Partícula apassivadora. Se ela é apassivadora é porque ela é da voz passiva. É aquele C da voz passiva sintética que a gente já viu, né? Vê-se o pôr do sol, né? Você tem eu vejo o pôr do sol, você elimina o eu, coloca a partícula C. Vê-se o pôr do sol. Então, quando que eu vou saber que esse C aqui é uma partícula passivadora? Quando o verbo for transitivo direto. Se você não lembra, quando o verbo é transitivo direto, é aquele que pede a pergunta que ou quem, tá? Ou se não, o que ou quem. Você olha o que está na frente, por exemplo, eu vejo o cometa. Esse o cometa, que pergunta que gera para você? O que? Então eu vejo o que. Então isso quer dizer que o verbo ver é transitivo direto. Eu como uma maçã. Eu como o que? Verbo transitivo direto. Eu fiz o trabalho. Fiz o que? Fazer uma com quem aqui? Eu matei Pedro. Nossa, que frase. O duro que Pedro é o nome do meu filho, né, coitadinho? Vamos lá. Eu matei Pedro, é outro Pedro. Eu matei Pedro. Eu matei quem? Tá? Então o Pedro leva a pergunta quem. Então matar é o verbo transitivo direto. Então toda vez que o verbo for transitivo direto com a partícula C, essa partícula C vai ser a partícula passivadora, né? Então você vai ter a função na voz passiva sintética, você vai ter uma partícula chamada de partícula apassivadora. Um detalhe importantíssimo, gente, que só o português é capaz de produzir, é que o que está na frente é considerado o sujeito da oração. Por que eu sei que é o sujeito? Porque quando ele vai para o plural, tá vendo aqui, ó, o verbo também vai para o plural. Então tem que lembrar disso, que se eu tenho singular aqui, tá vendo, ó, devora-se a maçã. Singular, aqui fica singular. Aqui vai para o plural, aqui vai para o plural. Quando, o próximo exemplo que eu vou dar é de sujeito indeterminado, tá? Que são os verbos intransitivos, os verbos transitivos indiretos. Lá não tem sujeito, sujeito indeterminado. No caso do verbo sendo transitivo direto, o sujeito está logo na frente aqui, ó. Tá aqui. Ele altera, tanto que ele altera o verbo, tá? Se eu vou para o plural, ele vai para o plural. A outra função do C é de índice de indeterminação do sujeito. Outro nome comprido, mas também é só nome, né? Se é índice de indeterminação do sujeito, é porque aqui ele indica o sujeito indeterminado. Se a partícula passivadora indicava, era usado com o verbo transitivo direto, esse aqui é usado com todos os outros verbos, né? Que a gente conhece. Ó, precisa-se. Precisa de que ou de quem? Percebe que a pergunta é de quem? Toda vez que a pergunta for de quem, de que, a quem, contra quem, para que, é verbo transitivo indireto. Então aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Então aqui indica que o sujeito é indeterminado. Tanto que está no plural, tá vendo que está no plural, e aqui fica no singular. É isso que indica a partícula C, tá? Que o sujeito está indeterminado. Você fala, nossa, que complicação. Eu sei, filho, é português. Português é barroco. Português é cheio de coisa, né? O português podia ser mais fácil? Podia, mas olha o Brasil, olha Portugal, toda a história dele. Tudo. O português é muito bonito, tá? Mas é cheio de aflorações, cheio de caminhos. Olha aqui também, ó. Vive-se bem na Finlândia. Quando a pergunta, ó, eu vou ensinar você, tá vendo? Ó, o bem na Finlândia leva aonde e como. Toda vez que um verbo leva, então o que está na frente do verbo leva a pergunta
quando, como, onde, de que jeito, etc., o verbo é intransitivo, tá? O verbo é intransitivo, que está na frente vai ser a adjunta adverbial, mas não é a conversa agora aqui. Entendeu? Pergunta é quando, onde, como, tá? Ele é um verbo intransitivo. E se ele é um verbo intransitivo, o sujeito é indeterminado, é uma partícula que indica aqui índice de determinação do sujeito, tá? Aqui, ó, era-se feliz naquele tempo, tá? O verbo ser, né? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, etc. São verbos de ligação. Verbo de ligação é a mesma coisa. Se eu coloco partícula ser, não estou colocando o sujeito aqui. Tem um sujeito aqui? Você está identificando o sujeito aqui? Que é feliz? Você não está. Então, nós temos aí outro índice de indeterminação do sujeito. Quer dizer que o sujeito é indeterminado. Percebeu a diferença? No outro lá, na partícula passivadora, o verbo é transitivo direto. Aqui o verbo é transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Outra função que o ser tem é de pronome reflexivo, tá? Reflexivo é aquela coisa, a ação vai e volta para si mesmo. Olha aqui, ó, tá vendo? O menininho, bonequinho, a ação volta para si mesmo. Ó. Ele se encheu de guaraná, tá? Nesses casos, se fosse eu, seria me, né? Eu me enchi de guaraná, você se encheu. Então depende do que está aqui. Quando aparecer o se e indicar a si mesmo, tá? Uma ação que você faz de você mesmo, ó, ele se encheu de guaraná, ele encheu a si mesmo de guaraná. Toda vez que tem essa ideia de a si mesmo, é porque é um pronome reflexivo, né? Está indicando a reflexidade, né? Aqui embaixo, ele pode ser um pronome reflexivo recíproco. É quando você faz uma coisa para alguém e alguém faz para você a mesma coisa. Tá vendo aqui os bonequinhos? Ó? Então, um ao outro, uns aos outros. Eles se insultaram no Senado. Tá? A gente imagina que sejam senadores. Então, um insultou o outro. Tá? Então você tem a ideia de um ao outro. Aí, no caso, se funciona como um pronome reflexivo recíproco. Reciprocidade, um ao outro. Aqui, mais uma função do ser, né? Quando ele é parte do verbo, tá? Ele faz parte já da origem do verbo no infinitivo. Olha o caso do verbo agachar, né? Você não fala eu agacho, o correto é eu me agacho. Então, eles se agacharam com medo, tá? Você não vai tirar o ser dali. Arrepender é a mesma coisa. Você não arrepende alguém ou não arrepende o quê? Você se arrepende. Arrepender, se. Então, ela se arrependeu de ter ficado. Então, é verdade que você não tira o ser dali. Não pode tirar o ser dali, tá? Você não fala ela arrependeu de ter ficado. Tá errado. Então, quando é uma parte integrante do verbo, ele fica no verbo, não sai mais. No caso do verbo queixar-se, né? Você não fala eu queixo, eu me queixo, ele se queixa. É queixar, tracinho, se. Esse se é parte integrante do verbo, ele faz parte do verbo, tá? Aí vem a pergunta que não quer calar. Quando que eu vou saber quando é parte integrante do verbo ou quando é o pronome reflexivo? Aquela coisa que ele manda para si mesmo. Vamos lá, cara pálida. Olhando aqui, ó. Ele se enganou com o ocorrido. O verbo enganar, ele existe sem a partícula ser. Eu engano você, eu engano alguém, tá? Ele é um verbo transitivo direto. Aí, se eu colocar a partícula ser, eu estou pegando esse ato de enganar o outro, estou mandando para mim mesmo. Eu me engano, tá? Percebe? Então é um verbo comum que pode ser usado de maneira reflexiva. Vamos pegar o verbo ferir. Você fere alguém, mas você se fere com a faca, então a ação volta para você. No caso da parte integrante do verbo, você não pode tirar aquele termo. Olha aí, ó. Ele se queixou com o padre. Imagina a situação. Eu queixei para mim mesmo com o padre? Não. Percebe que faz parte do verbo? Tá? Ele se queixou com o padre, ele está falando com o padre. A partícula C está ali porque faz parte do verbo. Tá? É isso. Em geral, a melhor forma de você perceber é que a partícula C já está no infinitivo.
Queixar-se. Faz parte do verbo, tá? Arrepender-se. Os verbos que são reflexivos, eles são verbos comuns que ganham depois a partícula se, né? Então, por exemplo, enganar. Engana alguém, mas você pode enganar-se. Você pode colocar essa partícula se. Os outros já tem neles, né? Faz parte deles. E para terminar, o se usado como partícula expletiva ou de realce. Deixa eu explicar aqui uma partícula expletiva. É quando ela dá aquelas firulas, sabe? Que só o português adora fazer. Estou brincando, o português é maravilhoso. Aquela coisa assim, cheio de graça, quero fazer uma graça com a palavra, né? Então, qual que é o grande lance? Você pode tirar da frase e não altera o sentido. Esse é o lance da partícula de realce. Ele dá aquela realce, mas você tirou, não muda nada, só dá gracinha ali, né? Ó, foi-se embora de vez. Tirasse o C daqui, ficava normal. Foi embora de vez. Mas aí eu quero dar uma literalidade na coisa, né? Quero fazer a coisa ficar bem, né, graciosa. Foi-se embora de vez. Embaixo, uma frase muito sábia. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Tá? Tira as partículas C aí, ó. Vão os anéis, ficam os dedos. Mas aí eu quero fazer uma coisa mais rebuscada, mais cheia de graça. Coloco uma partícula de realce, para realçar aí e deixar mais chique. Chique é a palavra certa. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Então é isso. As várias funções aí do se. Cheio de Cs na vida.